Fala galerinha do Nerd Talks Podcast, começando mais um vídeo da semana, dessa vez trazendo mais um assunto importante da internet. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Vocês acreditam que otakus não podem refutar as feministas? Que otakus não podem concordar com as feministas? Usando um sinônimo para expressar essa pergunta para vocês, eu vou trazer uma matéria de um site japonês falando sobre esse tema. Lá no final do vídeo eu vou dar minhas opiniões e, claro, também vou ler as opiniões dos próprios japoneses. Mas antes, peço para você deixar um like, lembrando que like torna o nosso conteúdo relevante aqui no nosso queridíssimo YouTube. É importante, já que a plataforma não recomenda nossos vídeos, então comenta bastante, deixa o like, isso ajuda bastante o canal. Segue nessa rede social que está aparecendo aqui embaixo, também é importante. Por lá, em breve, haverá conteúdos exclusivos para os senhores e senhoras. E por último, lembrando que os links da nossa rede social e também da matéria para você ler com calma estará na descrição do vídeo. Assim você assiste o vídeo e depois dá uma olhada lá na matéria, que tem umas imagens complementares dessa matéria falando do português correto. Como sempre, não vou enrolar, vou ler a matéria e depois, lá no final do vídeo, eu dou a minha opinião. Bora ler a matéria que vai causar treta até umas horas. Indo para a minha captura de tela com animes aleatórios sobre o tema que eu disse aqui. Eu vou trocar algumas palavras que não podem ser ditas em voz alta aqui no YouTube. Então, abrindo aspas, o site Mijitsu publicou um artigo no dia 8 de janeiro com o tema Otakus não podem refutar feministas, e fala sobre uma controvérsia que foi iniciada por uma política que refutou ou reclamou em seu perfil oficial de uma propaganda que um game de Mahjong estava rodando em uma estação, provavelmente uma estação de trem. Então, a matéria dele cita um gênero, de histórias que é bastante comum em light novels, vindas do Naoro, apelido ao site onde é possível encontrar ou escrever web novels, como por exemplo Re:Zero e Musou Tensei, foram publicados primeiramente nesse site, a gente conhece bem essas obras. Basicamente, eles citam as histórias que tem as escravas heroínas ou heroínas escravas. Essas são as novels onde os protagonistas acabam comprando uma escrava e essa escrava é a heroína principal da história. Um exemplo de história desse tipo é a Lega Moete Jinsei do Demo Yoku Nata Kara Nodoka Nakinashi no Kin de Dark Elf no Dorei wo Kata. Essa novel, que também é publicada em mangá, o protagonista Harold acaba perdendo sua casa num incêndio. Sem se importar com mais nada, ele decide ir a um leilão de escravas e acaba gastando todo o seu dinheiro ao comprar a escrava Atie. Atie e Harold, passam a fazer missões juntos até que eles têm a primeira de muitas vezes deles, se é que vocês me entendem. E também tem uma cena que Atie diz o seguinte enquanto toca o seu colar de escravidão. Veja que frase linda que ela fala. Essa é a prova de que eu pertenço a Harold-sama. Eu não tenho desejo de remover isso. Me prova até me deixa com uma gagueira, Essa prova que às vezes eu fico gago. Otakus não pode refutar feministas enquanto heroínas escravas existirem? É a pergunta aí que o site deixa pra vocês. Então a matéria cita também outros animes que se tornaram bastante populares e que tem heroínas escravas, como Tatino e Yusha. O site diz que otakus são divididos nesse tipo de história, falando que tem quem goste, mas tem quem não goste de ler histórias assim. Eles alegam que esse tipo de histórias, as histórias classificadas como exploração S e que foi definida como um alvo de receber críticas, nem os games móveis ficam de fora. O site também continua dizendo e cita os games móveis que apresentam romances baseados em posições de poder. Por exemplo, em Blue Active, o jogador é o professor das garotas. Em uma Musume, nós somos o treinador. Em Azur Line, falar que nem mineiro,
nós pegamos o papel de almirante, né? Esse jogo particularmente é bem famoso. Porém, ao mesmo tempo que o site fala sobre todas essas coisas, eles dizem que não é problema escrever sobre romances baseado em poder e que a liberdade de expressão garante isso. Porém, em relação a heroínas escravas, é natural que parte do público seja contra. O site então termina dizendo que não tem escapatória, otakus falarem que não se envolve com exploração S, se referindo às histórias de heroínas escravas, e que para proteger o nosso mundo é necessário confrontar a ética da expressão e sua nocividade. No final das contas, para eles, basicamente, enquanto histórias de heroínas escravas existirem, otakus não podem refutar críticas vindas de feministas. E aí que os japoneses entram na história comentando sobre isso. Eu vou ler alguns comentários, em seguida dou minha opinião sobre o tema também. Feministas nem percebem que estão sendo refutadas, nenhuma admitem. Não tem motivo para os dois grupos entrarem em contato porque não tem nada para conversar. As feministas deveriam ao menos distinguir o que é real do que não é. Isso é algo, não é sobre discriminação, mas sobre cenário. Eu não quero ver esse tipo de coisa em um ponto turístico do Japão. Um monte de mangás shoujos também são assim, né? São assim, a pessoa dizendo. Porque as mulheres não lêem mangás onde os homens são escravos. Até me deu uma gagueira para falar isso. Vou para minha tela e vou dar a minha opinião agora para vocês, né? O que eu penso sobre isso. Na minha opinião, é uma obra de ficção. Como toda obra de ficção, tem a temática, e se você não gosta da temática da obra de ficção, é só não acompanhar. Agora, você dizer que os otakus, né, a galera que gosta aí desse tipo de história, não podem discordar das feministas, né, refutar as feministas com relação a isso, ou mesmo que eles estão apoiando a exploração S, que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, que essa palavra não pode falar aqui no YouTube, eu acho que é um pouco demais, né? Porque se for assim, a galera que assistem filmes de violência, que inclusive nesses filmes, muitos deles têm cenas do cara assediando as mulheres, sendo extremamente machistas, às vezes os caras batendo nas mulheres no filme, você também estaria apoiando a violência. Estaria apoiando a violência contra a mulher. Ou filmes que falam sobre, por exemplo, cartéis de dorgas, né? Sabe o que eu tô falando? Eu tô trocando as palavras. Você estaria apoiando a dorgas. Você não poderia refutar a dorgas, né? Lembrando que eu tô trocando as palavras. Em resumo, você dizer, pelo fato da pessoa acompanhar aquela obra, seja do tema de qual for, romance, violência, ficção científica, comédia, e você simplesmente falar que as pessoas elas não podem, por exemplo, refutar essas temáticas, é um pouco demais. É exagero, na minha opinião, né? A galera do politicamente correto, mais uma vez, sendo chata, né? Eu não sou contra a militância, quer ser feminista, quer ser o que for. O problema é seu. Eu só tenho um problema quando a pessoa começa a querer impor os valores delas às outras pessoas. Uma coisa é você pegar uma coisa positiva e você levar para as pessoas. Isso eu não acho legal. Acho que seria interessante a gente discutir esse tema, que é importante. Mas outra coisa é você querer mexer na arte, né? É ficção, não é realidade. É para um público adulto. Ninguém é burro para não saber que aquilo não acontece na vida real. Não é porque o cara assiste uma obra que as meninas lá são escravas, que amanhã ele vai querer escravizar todas as mulheres, ou que ele seja apoiante disso, que ele concorde com isso. Tá entendendo? Porque uma coisa, por exemplo, pra gente terminar, eu assisto filmes de violências, eu adoro filme que tem porrada, sangue, que o protagonista chega metendo a porrada em todo mundo, tanto que eu adoro filme de Kung Fu. Mas eu não sou uma pessoa violenta, eu não apoio a violência. Eu resolvo as minhas coisas sempre na conversa. E sempre indico para as pessoas resolverem as coisas na conversa. Mas eu gosto de filmes que contêm violência. Tá entendendo? Uma coisa é ficção. Por que eu gosto? Porque eu sei que é ficção. Que os atores, eles não estão se machucando no set de filmagem e que aquilo não vai acontecer na vida real. Que eu não vou sair dando porrada em ninguém por causa disso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você assistir
obras ou ler e etc. com temáticas sensíveis, não quer dizer necessariamente que você apoie aquilo ou que você não possa refutar aquilo. Eu refuto a violência, eu refuto as pessoas que são violentas, eu refuto as pessoas que são machistas e não respeitam mulheres, eu refuto pessoas que agem de qualquer forma que façam mal para o próximo, tá entendendo? Mas o fato de eu assistir obras que falam dessas temáticas não tira o meu direito de refutar isso, porque eu não estou apoiando. E a própria indústria que produz esse tipo de conteúdo, eles não estão apoiando isso, porque partimos da primícia que é ficção. Ficção é ficção, realidade é realidade. É como eu sempre falo nos vídeos. Se é pra proibir, se é pra apontar, a gente tira tudo. Se não pode animes e obras com escrava, também não pode filme com violência, também não pode filme com o cara lá metendo a porrada na cara da mulher, não pode novela passando cenas aí que a gente vê aí todos os dias na TV aberta. Então vamos tirar tudo. Ou tira tudo ou não tira nada. Agora, eu sempre falo também, se não gosta, não concorda, não assista, não leia. Tá entendendo? Agora, se leu e assistiu, fica com a boca fechada. A melhor coisa, você aí que é militante do politicamente correto, você fazer. Essa é a minha opinião. É o que eu penso. Pode até não concordar comigo, mas essa é a minha opinião. Tá entendendo? Se eu não gosto de uma obra, se eu não me identifico com aquele conteúdo, simplesmente eu não vejo. Se você não vê, sabe o que vai acontecer? O cara lá que tá fazendo a novel, que tá produzindo um anime, que tá fazendo filme, ele não vai vender. Se ele não vender, não vai ter segunda temporada, a novel não vai continuar, o filme não vai ter parte 2, parte 3, etc. É isso que vai acontecer. É fácil. Agora, tu fica falando, tu dá ibope, mais pessoas ficam curiosas e, na verdade, você tá ajudando alguém que você quer prejudicar, na verdade. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? Concordam? Acha que realmente pessoas que leem esse tipo de novel, ou assistem anime, ou filme, etc., com essa temática, eles não podem refutar as feministas, dizer que as feministas estão erradas, ou qualquer outra obra, ou isso é só mimimi da internet mesmo? Mas eu quero saber de vocês aqui. Diz aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like é importante. Claro, também se inscreva nesse humilde canal para que eu continue trazendo conteúdo, né? Esses temas importantes aí para você debater comigo aqui nos comentários. Lembrando, né, que os links estarão aqui na descrição do vídeo para você dar uma lida com mais calma, né? Inclusive com a fonte aí da matéria. Então é importante que você dê uma lida e diga para eu aqui nos comentários o que você acha. Agradeço você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!